E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago Sandino, professor Thiago Sandino, e esse aqui provavelmente é o primeiro vídeo do canal de um curso que eu estou começando com o professor Marcelo Rufino, ok? Curso X, H-E-X. Bom, e eu queria começar falando desse tema, as vantagens da Olimpíada de Matemática, né? Qual é a vantagem de você fazer a Olimpíada de Matemática? Porque assim, dá muito trabalho, você tem que estudar muito. Para você ser premiado hoje nas melhores, você tem que estudar muito mesmo. E eu queria começar falando sobre isso, assim, né? Começar o canal, né, falando sobre isso. Esse aqui vai ser um vídeo longo, e tem outros vídeos que estão previstos nesse tema, assim, de conversa, né? Então eu vou começar aqui falando desses tópicos, ó, o que aconteceu comigo, né? Falar um pouco sobre as viagens, que o pessoal gosta bastante das viagens, né? Para muita gente é o motivo de fazer a Olimpíada, né? Vou falar também o futuro de quem faz, né? A pessoa faz a Olimpíada para quê, né? No futuro, assim, será que é só uma perca de tempo ali e tal, né? Claro que não, né? Mas vamos falar sobre isso. Aí a pessoa vai fazer o vestibular, né? A pessoa vai fazer o vestibular, o cara que fez a Olimpíada de Matemática, será que ele tem vantagem no vestibular, né? Vou falar também da vantagem para biológicas, humanas e concursos, tá? Muita gente, o cara faz a Olimpíada de Matemática, mas às vezes ele não gosta tanto de matemática ali e tal. Ele faz por causa das viagens, né? Faz por causa de diversos fatores, mas no final das contas o cara vai querer fazer uma medicina ou quer fazer concurso, né? Eu tive um aluno agora que ele fez a Olimpíada até o final e ele queria psicologia, tá? Então assim, será que tem a ver, né? Aí no final eu vou perguntar se eu esqueci de comentar alguma coisa, né? Embora que vai ser um vídeo grande, mas os comentários de vocês vão ser bem-vindos, né? Até para talvez uma versão 2 do vídeo, né? Então eu vou começar contando aqui um pouco sobre o que aconteceu comigo. Bom, esse aqui vai ser uma parte um pouco demorada, mas eu acho bem interessante. E assim, cada caso é um caso, né? Cada aluno é uma história diferente. Mas eu vou contar o que aconteceu comigo. Vou começar falando um negócio interessante. Eu falo muito bem da Olimpíada e tal. Um belo dia um aluno perguntou assim: professor, se a Olimpíada é tão bom assim, por que o senhor não é rico? Aí eu tive uma resposta interessante para ele. Eu falei assim, porque eu não fui brilhante na Olimpíada. Na verdade, eu tive contato com a Olimpíada há pouco mais de um ano, né? Eu poderia ter tido contato o quê? 7 anos, né? Ali no colégio, né? Os 4 do fundamental, os 3 do médio. Mas eu tive contato apenas terminando o meu fundamental e começando o meu ensino médio. Depois, por decisão até familiar também, eu optei por focar no vestibular. Lá pelo terceiro ano, segundo ano eu fiquei meio ali num limbo, né? Não sabia direito o que queria, se queria focar na Olimpíada, mas eu também não dei mais o gás tanto, né? É até interessante eu refletir por que isso aconteceu, né? Questão da visão que a pessoa tem na época, né? Enfim. Aí assim, eu comecei a Olimpíada no final da 8ª série, que é o atual 9º ano, e antes disso eu era atleta. Eu participei de competições de tênis de mesa, até campeonato brasileiro, joguei basquete, nadava, tinha uma vida bem focado em atividades físicas e não estudava muito. Aí, um belo dia eu tomei a decisão de fazer concurso para o CMF, Colégio Militar de Fortaleza, para entrar no ensino médio. Quando eu tomei essa decisão, aí eu tive que ir para outro colégio, né? Aí nesse outro colégio, o que aconteceu foi o seguinte: eu tinha um preparo físico excelente, conseguia estudar muito, tá? Conseguia estudar bastante, conseguia estudar 8 horas por dia. 8 horas por dia. É um negócio assim fenomenal. Você estudar 8 horas por dia. E aqui já vou lançar um ponto importante. A pessoa que tem preparo físico, ela consegue sentar a bunda na cadeira e estudar mais. Aí com o tempo, a pessoa que não está praticando atividade física, ela acaba que ela estudou mais porque está focando ali em estudar e tal. Mas você nunca pode deixar a atividade física de lado, ok? Um belo dia o seu rendimento cai muito e é difícil voltar. Então, por experiência própria, não é interessante parar atividades físicas.
Ah, aí assim, quando eu resolvi focar, mudei de colégio, né? Focar para estudar para colégio militar, né? Aí eu vou dividir aqui o ano em 4 bimestres. Eu faço essa conversinha, eu tenho no começo do ano com os alunos. Tinha, né? Até um belo dia que um aluno falou assim, professor, não, a gente queria ver matéria ali e tal, né? Aí eu, poxa, isso aqui é super importante, mas de fato ele tem razão. Isso aqui eu não vou ocupar o tempo de sala de aula contando minha história, nem nada assim. Então foi aí que essa ideia desse vídeo é bem antiga. Começou quando o aluno me deu um toque disso, né? Então, ó, minha história, né? Aí estava na 8ª série, atual 9º ano, dividi aqui os bimestres. Nesse primeiro bimestre eu consegui estudar 8 horas. Galera, estudar 8 horas por dia é o seguinte: eu saía do colégio, chegava em casa, pegava minha comida, subia as escadas, chegava lá na minha salinha de estudar, começava a estudar, enquanto eu trocava de roupa, comia, eu já ia ajeitando os livros ali e tal. Ou seja, era um negócio assim animal. E eu ficava fazendo isso até a hora de dormir. Dormia bem, dormia 7 horinhas, 8 horinhas, né? Acordava ali 11 horas do meio-dia, ia pro colégio, estudava de tarde nessa época. Enfim, estudava 8 horas por dia. Eu sabia tudo que os professores passavam, eu conseguia estudar o capítulo inteiro, sabia algumas coisas memorizadas, né? Era uma máquina de estudar. 8 horas é fenomenal. Só que o meu rendimento não era essas coisas todas. Vocês vão ver ao longo desse vídeo, desse trechinho do vídeo, que eu vou estudando menos, aumentando a matemática e meu rendimento vai aumentando, né? E eu vou querer chegar a uma conclusão com isso. Ó, então eu estava 8 horas e na sala de aula lá eu fiquei em 9º lugar. E eu lembro disso, que eu falei muito sobre isso, né, para os alunos, né? Eu falava disso em começo de ano e tal. Fiquei em 9º lugar de 24 pessoas. Ou seja, eu fiquei na média ali. Me matava de estudar, errava besteira em prova, esse tipo de coisa. Aí no outro bimestre, mesma coisa. 8 horas, fiquei em 8º. Né? 8º de 24. Um terço ali, né? Aí chegou aqui nesse mês de férias. Esse mês de férias, eu andava muito com um amigo que ele conheceu um cara que era medalha de prata na OBM. Aí, esse meu amigo começou a falar de Olimpíada e tal e tal. E aqui vem uma dica interessante. Ó. Se você quiser dar um rumo na sua vida, ande com pessoas que prestam, né? Pessoas que lhe agregam, que lhe dão ideias boas, né? Esse cara, ele me incentivou nisso e foi um negócio muito bom. Aí pronto, esse cara falava disso, falava. Aí eu pedi para ele me arranjar o material de Olimpíada para eu ver como é que é aquele negócio e tal, né? Um belo dia ele chegou assim e falou assim: Thiago, vamos lá para casa, a gente vai estudar. Eu, o fulano, né? Eu, o fulano e tu quiser também. Aí pronto, fui lá para casa dele, a gente ficou os 3 numa mesinha lá estudando. Aí o cara pegou um livro e começou a estudar logaritmos, que ele nunca tinha visto logaritmos. Aí começou a abrir minha mente: poxa, qual o problema de você estudar alguma coisa que você nunca viu no colégio, né? E aí começou a despertar em mim a questão do autodidatismo, que durante o meu primeiro ano foi muito importante. E isso é uma coisa que acontece com os alunos também. Você vai ser autodidata em algum ponto, em algum momento, e você vai aprender isso, e você vai chegar lá na faculdade, o professor vai passar um assunto que precisa de outro, a galera não sabe de outro, e papoca. Você vai lá e consegue aprender por conta do próprio outro. Ou então você viaja, aí onde você está morando é um idioma que não é inglês, aí sei lá, um alemão, aí você aprende alemão por conta própria, entendeu? Essa questão do autodidatismo vai ajudar a pessoa. Então, aí nesse mês de férias eu aprendi o que era a Olimpíada de Matemática, né? Eu descobri a Olimpíada de Matemática e fiquei fascinado com aquilo. Comecei a estudar um pouco e tal, estudava ali umas 3 horinhas por dia, mas assim, eu vinha de uma rotina bem pesada de estudo, né? Aí meu rendimento começou a cair de horas de estudo. Comecei a estudar 5 horinhas por dia, sendo que dessas 5, como eu conheci a Olimpíada de Matemática, 4 eram só matemática e 1 hora era o resto. Essas 4 aqui que eram matemática, era muito matemática de sala. Eu não tinha matemática de sala de aula, que é diferente um pouco da Olimpíada, né? Eu não sabia estudar direito ainda a Olimpíada, né? Isso aí você vai aprendendo com o tempo, ou com as dicas que eu vou dar nos próximos vídeos, né? Então, aí 4 horinhas e 1 horinha estudando matéria de sala de aula. Eu só conseguia fazer nessa horinha as tarefas de casa, basicamente, resumindo, né?
E o que aconteceu com minha classificação? Eu fui lá para baixo, subi, o que aconteceu, né? Galera, eu fiquei em quarto lugar da sala, quarto de 24. E estudando, ó, 12,5% em média, né? Do que eu estudava até aqui. Então, eu melhorei pra caramba. Quando chegou nesse bimestre aqui, eu não vi classificação e tal, mas me falaram que eu mantive esse mesmo ritmo, que eu fiquei em primeiro da sala e da turma, de todas as séries, alguma coisa assim, que eu tirei um bocado de nota 10, fechando as provas, e com esse regime de estudo aqui, ó. O colégio lá, a galera não tinha essa noção de estudar matemática avançado e tal, né? Mas assim, o que eu assisti de aula de Olimpíada, né? Eu entrei nas aulinhas aqui e eu assistia 1h30, 1h40 por semana de aula. E não era toda semana também. Eu assisti, sei lá, umas 8 aulas, 12 no máximo, né? Aulas durante esse período, esse semestre aqui. Aí isso era tudo que eu sabia. Quando chegou no primeiro ano, e assim, já estamos vendo o resultado aqui, ó. O resultado aqui já está sendo o quê? Minha classificação que foi aumentando. Eu fui deixando de estudar para a sala de aula, paulatinamente, né? Não larguei tudo, ainda tinha uma horinha aqui, né, e tal. E minha classificação só melhorou, né? Aí quando chegou no primeiro ano, isso aqui é o oitava série, nono ano, vou colocar a oitava aqui, né? E aqui é o primeiro ano. Quando chegou no primeiro ano, aí eu voltei para o colégio que eu estudava e eu tive, assim, nesse colégio, ele era um colégio muito bom e que tinha, na época, a melhor turma do Brasil e talvez da história de Olimpíada de Matemática. Mas eu não entrei direto nessa turma. Eu entrei numa turma que era da sede que eu estudava, aí depois eu fui para outra sede assistir essas aulas com esse pessoal. E na sede que eu estudava tinha pouca gente, não era um negócio ali tão puxado, né? Passei algumas vergonhas, claro, né? De praxe, né? Mas aí eu fui aprendendo, fui indo atrás. Aí um belo dia um professor chega pra mim, Thiago, eu tô vendo que você tá se esforçando, bora assistir aula com a galera top, né? Aí eu, bora. Aí cheguei lá, eu me lembro que quando eu cheguei na sala, eu vi a galera assim, caramba, a menina ali é medalha de ouro, aquilo ali é prata, aquilo ali é bronze. Caramba, só tem animal aqui, o que eu tô fazendo aqui? Aí 4 horas de aula, né? 8 às 12, um negócio assim. Aí o professor passando as questões lá, aí eu viajando, não entendia nada. Aí ele falou uma bela hora assim, ó. Pessoal, não, ele chegou pra mim e falou assim, ó, viu que eu não tava fazendo muita coisa, né? Aí ele chegou e disse assim, Thiago, pode assim tentar escrever, pode tentar fazer a questão e tal. E assim, uma aula de 4 horas para ele resolver tipo 3 questões. Então era um negócio assim, um nível que pra mim era surreal. Eu nunca tinha visto nada daquele nível. Ele estava literalmente falando chinês para mim. O que eu tenho em relação... Qual foi o aprendizado? Qual é a minha conclusão em relação a isso? Se foi bom ou se foi ruim eu ter sido exposto a essas aulas nesse nível? Galera, eu boiei nas aulas, mas foi excelente. Parece que a cabeça da pessoa, ela acorda assim, ó. Acorda, entendeu? Você melhora o seu patamar de raciocínio. Aí, enquanto isso, eu assisti nessas aulas toda semana, né? Acho que eram 2 vezes por semana. E boiando, mas eu tava comendo livro por trás. Assim, comendo livro ali, estudando 5, 6 horas por dia, assistindo um monte de aula, né? Eu assistia todas as aulas de Olimpíada possíveis e estudava todos os materiais que eu tinha acesso. Eu tava devorando matemática, né? Aí... com alguns meses, 2, 3 meses, eu comecei e assim, o que eu estudava não era o que eles viam. Eu estudava autodidaticamente algumas coisas básicas para poder chegar lá, né? Mas eu ia para a aula e via um assunto, sei lá, do tipo desigualdade, sei lá, de Chebyshev. Aí, como aquilo ali para mim era grego, eu chegava em casa e ia estudar o quê? Desigualdade das médias, um negócio ali mais básico, porém que me dava uma base para eu começar a entender aquilo, para aquilo ali não ser grego para mim, não ser chinês, né? Aí eu fui começando a acompanhar lá por alguns meses, né? E um belo dia eu consegui fazer meu primeiro problema de Olimpíadas realmente boas, assim. Fiz um probleminha da Rússia, né? Na época eu fiquei extasiado, assim. Um problema de uma seção da revista Eureka, da Olimpíada Brasileira.
um problema da Rússia, 2000, 2001, um problema recente assim. Hoje eu sei que aquele problema talvez não fosse do nível sênior, né? Talvez não fosse o problema mais difícil, mas assim, foi um choque eu ter conseguido fazer um problema no nível que eu imaginava que era impossível, né? Ou que deveria ser do nível que eu imaginava impossível. Aí continuei estudando feito um animal. Quando chegou no final do ano, aconteceu um desafio interessante, o professor, né? Isso ainda no primeiro ano. Teve um desafio interessante, que foi o seguinte: o professor chegou e falou assim, ó, quem fizer mais questão dessa lista aqui, uma lista de 25 problemas, quem fizer mais, eu dou uma coleção de revista Eureka. E eu, doido pelas revistas Eureka, né, um dos poucos materiais que a gente tinha acesso na época, aí todo dia eu pensei assim, ó, vou fazer disso aqui minha missão, vou estudar esse negócio aqui, todo dia eu vou tentar fazer um problema desse. Aí se o problema fosse, por exemplo, envolvendo polinômios, e eu não soubesse nada de polinômio, pegava um livrinho de polinômio e ficava tentando descobrir o que naquele livro eu conseguia estudar ali. Galera, eu aprendi muito nessa época. Acho que foi a época que eu mais evolui na minha vida. Fazendo problemas. Eu passava tipo 2, 3 dias no mesmo problema e não necessariamente eu conseguia fazer. E se não fizesse? Tem uma época assim que você às vezes não consegue um problema, você fica mal assim, sabe? Você quer ver a solução de todo jeito. Mas tem uma época também que você faz um problema assim, tenta dias, não consegue, passa, sei lá, 10 horas no problema e você também não tá nem aí, não deu, entendeu? Aí eu fui nesse esquema de tentar, se não desse, não deu, e eu consegui fazer 13 problemas. Apresentei a listinha pro professor e daquela turma, o pessoal não tinha se importado muito com a lista, né? Aí fui eu que ganhei a coleçãozinha, fiquei muito feliz e ganhei no outro ano. Ele deu o brinde, né, no outro ano, porque ele pediu a lista na última aula. Nessa última aula, ele fez um simulado e assim, né, fazendo essa prova, tinha medalha de ouro da OBM, né, e eu não era nada na época, né? Aí o que aconteceu? Eu vi que eu fiz mais do que todos naquele dia. Ali foi um dia que eu estava assim, inspirado para fazer problemas, né? Eu tinha passado um treinamento ali de uns 2 meses naquela lista. E quando você passa muito tempo tentando fazer um problema, você evolui muito, né? E naquele simuladinho eu botei para quebrar, assim. Então, o que mais que eu posso falar desse período? Nesse período eu tinha um cara no colégio que ele estudava comigo e assim ele me desafiava, né? Tinha uma espécie de dupla, né? De estudo. Só que ele não assistia aula ali com essa turma mais avançada não, sabe? Mas ele assistiu umas aulas muito boas e assim, ele me desafiava, ele assim, não, tu tá muito fraco ainda, sabe assim? Não, esse problema é fácil, tu não conseguiu. Sabe assim, ele dava aquela corda, né? Isso aí, eu vou depois falar mais sobre isso em outro vídeo, mas isso aí foi uma coisa assim excepcional. Esse incentivo de ter alguém que também faz Olimpíada com você. Isso aí é um negócio assim que, poxa, sem isso, eu acho que ficaria bem difícil eu ter aquela motivação, né, do dia a dia. Isso aí, galera, também é uma realidade daquela época. Hoje a realidade dos alunos de ponta está um pouco diferente. Eu vou falar isso também em outro vídeo, acho que vale a pena outro vídeo sobre isso. Mas assim, sobre meus resultados, né, uma coisa interessante. Eu era muito ruim em prova. Eu era um negócio assim absurdo de ruim em prova. E eu estava de madrugada nessa época também. O que piorou muito alguns resultados. Por exemplo, eu fiz, acho que foi 21 de 25 questões na primeira fase de 2000 do meu primeiro ano. Quando foi para a segunda fase, eu quase virei à noite, tomei um copão de café e fiquei me tremendo a prova inteira. Não passei para a terceira fase. Não consegui fazer nada na prova. A prova besta ali eu não consegui fazer. Aí, no segundo ano eu não tentei, assim, não estava tão motivado, né? E no terceiro ano eu sem estar motivado eu consegui passar, né? Para a terceira fase, fiz lá a prova. Errei a questão mais besta da história, né? E aquela coisa como eu estava dizendo para vocês. Se eu fosse um cara brilhante de Olimpíada, talvez eu não fosse professor de Olimpíada. A galera que é brilhante na Olimpíada, que dá aula de Olimpíada, eles dão aula assim como se fosse uma coisa meio que hobby, né? E eu sou um cara que
Isso aqui para mim é a minha profissão, né? É o que eu faço, é só isso, aula de Olimpíada. Hoje, né? Hoje eu sei das coisas e tal, né? Mas eu fui aprendendo ali também. Quando eu comecei a dar aula eu não sabia tanto, né? E estudo ainda hoje pra caramba, tá? Mas a galera que se destaca na Olimpíada, eles rapidamente conseguem terminar um doutorado. Vou falar sobre isso um pouco mais na frente. Então, pois é, esse aí foi o meu primeiro ano. E agora eu vou falar de uma coisa, de um tópico, né? Que talvez seja o que mais motiva a galera. As viagens, né? As viagens é o seguinte. Eu vou contar também alguns exemplos de viagem, né? Para vocês entenderem por que é tão legal, né? E assim, a quantidade de viagens também eu vou falar sobre isso. As viagens que as meninas fazem, que os meninos não atualmente, né? Mas assim, a primeira viagem que mais importante da gente começar falando é a Semana Olímpica. Semana Olímpica. Essa letra tá horrível. Semana Olímpica. Semana Olímpica é o seguinte: quem tira medalha na Olimpíada Brasileira, vai. Né? Você faz a prova da OBMEP, classificou para a Brasileira, tirou medalha na Brasileira, que são pouquíssimas medalhas, você vai para a Semana Olímpica. Aqui acolá alguma menção honrosa, né? Que é depois das medalhas, vai. E como é a Semana Olímpica? A Semana Olímpica é uma semana onde você vai ter aulas e você vai encontrar aquela galera fenomenal. Você vai encontrar um pessoal assim que você vai... Poxa, isso existe. Galera realmente intelectual. Pessoal assim que lê muito, que sabe das coisas. Pessoal que é inteligente pra caramba, né? Você vai encontrar pessoas assim que aprendem assuntos. Quando você começa a fazer Olimpíada de Matemática, você vai ver alguns assuntos assim que você... duvida que alguém consiga entender aquilo. E você vai encontrar pessoas que olham aquilo ali, isso aqui é muito fácil. Né? O nível de dificuldade para eles é outro, né? Eles são assim sobre-humanos, aparentemente, né? Inclusive, uma das coisas mais legais da Olimpíada, para quem faz a Olimpíada mesmo, é você ver um assunto que você acha impossível, aí você quebra a cabeça, de repente você está dominando aquilo ali, você, né, começa a achar que é fácil. Aí você olha para trás e assim, caramba, eu consegui aprender aquilo e hoje é fácil. Ou então você olha um problema de geometria lá ultra complexo, uma figura absurda, e você domina aquilo ali, né? Isso é bem interessante, galera. Isso é bem satisfatório. Então, deu um leve corte aqui, teve uns bipzinhos aí, né? Então, as viagens. Semana Olímpica, você vai conhecer pessoas fenomenais. E assim, lá é um evento bem interessante. As aulas são muito boas, são os melhores professores, né? Inclusive eu estou indo para sei lá, terceira, quarta. Comecei a dar aula em 2016, uns 2, 3 anos depois comecei a ir. Enfim, são os melhores professores, galera assim que leva aulas excelentes, né? As melhores aulas que o pessoal tem, eles levam normalmente. E você vai conhecer pessoas fenomenais e tem muita diversão. Você se diverte muito. O pessoal gosta de ficar jogando alguma coisa de tabuleiro ou então de brincadeira, sei lá, na piscina, enfim. Jogos assim de mesa, né? O que dá para fazer em hotel, né? Com a galera, né? Aí você dorme num quarto com outras pessoas, você cria amizades, né? E essas amizades mais na frente vão ser contatos, né? Então eu acho que esses contatos talvez seja o que tem de mais legal na Semana Olímpica, a longo prazo. Essas pessoas incríveis que você vai conhecendo, né? Eu vou contar um exemplo de uma viagem internacional que, na minha opinião, é uma das viagens mais interessantes, que é da Rio Platense. Rio Platense, vou colocar aqui RP. Tem outras viagens bem interessantes, vou comentar também, mas essa daqui, Rio Platense, é porque eu fui, né, em 2019, a penúltima, teve uma agora também, e essa letra horrível. E assim, é uma viagem diferente, né? E tem outras viagens também, todas essas viagens são bem interessantes. Só a Semana Olímpica, que ela é sempre em hotel, tem aquele padrãozinho um pouco previsível, né? Mas assim, que também é fenomenal. E essa viagem da Rio Platense, como é que é? A viagem da Rio Platense, que é só para São Paulo e Fortaleza atualmente, os melhores das Olimpíadas estaduais, ela funciona assim. Os alunos ficam em um mosteirozão aqui, né? E os professores em um hotel separado. Os professores elaboram a prova, os alunos passam 2 manhãs fazendo a prova durante a semana,
A gente chega lá na sexta ou no sábado e fica o sábado inteiro estudando, os professores, né? O sábado inteiro estudando questões para colocar nas provas. Domingo a gente elabora as provas. Segunda de manhã aplica o primeiro dia. Terça-feira de manhã aplica o segundo dia. E o que os alunos fazem nesse tempo? Só brincam, né? Só se divertem com a galera de vários países, né? Quem vai para essa prova aí? Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, México, Peru, às vezes uma Bolívia, às vezes uma Colômbia. Então assim, a pessoa vai ter uma experiência sensacional nesse evento, né? Você vai conhecer essas pessoas, aí tem as brincadeiras lá, né? O mosteiro tem bastante coisa legal para fazer. Eu vou contar o tipo de brincadeira, como é que é, né? Para vocês entenderem por que é legal, tá? Não é aquele negócio assim, não, vamos fazer uma brincadeirinha. Não, é um negócio assim que você vai realmente, não vai esquecer, você vai estar com 50 anos de idade lembrando aquelas brincadeiras. Nesse dia, nessa semana, nessa Rio Platense que eu fui, 2019, aconteceu o seguinte, o último dia a gente vai pro mosteiro, né? O mosteiro aqui assim, aí são 2 andares, tem um jardim aqui assim, e ele é assim, basicamente. Fora uma área gigante que tem aqui. Aí nesse quarto, bem aqui assim tinha uma sala com um vidro que era um espelho, tá? Um vidro que era espelho não, que era de vidro. Um vidro, né? Enfim, me embolei aqui. Aí era uma sala que tinha uma parede de vidro, resumindo. E aqui o jardim. Aí assim, o mosteiro é um negócio antigo, é um negócio assim bem, né? Bem de medieval, assim, sabe? Pedras, paredes de pedra, bem antigo e tudo. Eu e mais 2 professores de Fortaleza, o professor Davi Lopes e o professor Jardel. A gente ficou aqui no quarto, que era no primeiro andar, né? E assim, a gente estava tentando dormir, isso umas 2 da madrugada. Aí a gente não conseguia porque o pessoal aqui estava fazendo muito barulho, né? Isso aqui é um mosteiro, né? Mas nesse período os padres, as freiras não estão aqui, né? Nessa semana. Aí a gente tentando dormir, eles fazendo barulho. Aí a gente pensou assim, não. Foi mais o Davi e o Jardel que pensaram nisso, né? Mais o Jardel, para ser mais sincero. Aí a gente pensou assim, bora fazer um susto com eles. Aí qual era o susto, né? Ficava alguém aqui filmando, acho que eu fiquei filmando, não lembro. E aí o Jardel, ele colocou um lençol por cima dele e ele passou aqui correndo, ó. Bem aqui assim. Quando ele passou, o pessoal tava fazendo barulho, calou a boca, né? Ficou todo mundo assim, olhando para um lado, assim para o outro. Será que isso aconteceu, né? Porque esse aqui é um mosteiro, é um negócio assim bem cabuloso, né? Aí quando foi daqui a pouco ele passa voltando, né? Aí quando ele passou voltando, pânico geral, assim, a galera endoidando, gritando lá, mas na bagunça, né? Aí depois ele mostrou lá que era ele e tal, né? Aí assim, teve um cara que pulou no colo de outro, né? Aí assim, bagunça total. Aí quando foi lá para umas 3:30 da madrugada, um dos alunos, acho que era um cara da Argentina, eu acho, aqui tinha uma mesa de ping-pong, aí ele jogando aqui, né? Aí o cara pulou em cima da mesa e quebrou a mesa. Foi um papoco assim, que acordou todo mundo que eventualmente estivesse dormindo, sabe? Então assim, é um negócio muito divertido, essas viagens, certo? Bom, Semana Olímpica, Rio Platense. Queria também falar de outras. Eu anotei uns pontinhos aqui na minha frente para não esquecer de nada, né? Tem umas viagens que são só para meninas atualmente, né? Que é a PAGMO, PAGMO, e a da EGMO. Essa PAGMO eu não ouvi nenhuma história tão legal, mas ela é aqui na América Latina. E a EGMO, ela é na Europa, European Girls, né? Então, assim, o Brasil é um país convidado, aí as meninas vão lá fazer essa prova. E o mais legal dessa viagem da EGMO, que é só para as meninas, então, assim, meninas, tem muito pouca concorrência, né? Você vai concorrer ali com nem metade dos alunos, né? Então, é bem relativamente fácil de ir para a EGMO, certo? E nunca são países tão óbvios. Por exemplo, quando uma pessoa aqui do Brasil quer conhecer a Europa, vai para onde? Vai para Paris, vai para Itália, né? Vai para um lugar ali mais óbvio. E essas viagens são para, por exemplo, para a Geórgia, ou então para a Ucrânia, né? Ou então para a Romênia.
Então assim, não são lugares que não são óbvios. Então vai ser uma viagem assim que você nunca vai esquecer. Você vai conhecer coisas que você pagando você não optaria, mas não conheceria aquele negócio, né? Então eu considero uma das melhores viagens por conta disso. Tem a viagem da Olimpíada Internacional, da IMO, né, da IMO, né, Olimpíada Internacional, que é a Olimpíada mais importante até o ensino médio. Essa viagem também é para lugares incríveis também. Aqui a Colasso vai ter uma viagem, por exemplo, para o Vietnã. Quem é que paga para ir para o Vietnã? Né? Você paga para ir para a Europa, para uma França, você paga para ir para uma Tailândia. Mas para o Vietnã é muito difícil alguém pagar para ir. E nessa viagem você vai lá conhecer o Vietnã, entendeu? Você vai conhecer países não óbvios. O que eu acho legal é isso. E nessas viagens você vai fazer contatos, né? Você já está ali perto do ensino médio, terminando o ensino médio, né? E você vai conhecer pessoas, por exemplo, você vai conhecer um cara que ele é muito bom e tal, né? Obviamente, ele não estaria ali se não fosse bom. Mas daqui a 3 anos, essa pessoa que você está lá mantendo contato, ele está lá na faculdade dele e o professor dele, de repente, está pesquisando teoria dos grafos. Aí, você que ainda está lá em contato com ele, o cara fala assim, ó, Tiago, um exemplo, né? Tiago, o meu professor, ele está quebrando a cabeça com esse problema de grafos aqui, ó. Ele está tentando implementar um programa que faz assim, assim, assim. Aí eu lembrei de ti, tu se garante nisso aqui, tu não quer vir para cá não? Aí de repente você vai lá para aquela faculdade, você vai lá para uma Sorbonne, para uma Harvard, né? Fazer uma pesquisa em cima disso, até para uma pós-graduação, né? E de fato isso acontece muito, certo? Esses contatos principalmente para a questão de pós-graduação, certo? Por falar em faculdade, eu ia falar já de futuro, né? Mas é isso aí, ó. Já tem um tópico aqui interessante sobre o futuro de quem faz, que é quando você está na faculdade, você assim, já vai conhecer alguns assuntos e você consegue andar muito mais rápido, certo? Basicamente isso. Então, o futuro de quem faz, já adiantei um pouquinho, né? Essa parte de na faculdade você tem uma vantagem incrível, né? Eu vou contar um caso para vocês, por exemplo. Eu conheci um aluno. Eu vou contar meu caso, né? Entrei na UFC, Engenharia Elétrica. Na primeira semana chegou um cara para mim, na sexta-feira. Ele sabia que eu era aluno de Olimpíada, né? Aí falou assim, ó, Thiago, vem conhecer aqui o laboratório. Aí eu fui conhecer lá o laboratório, né? Fiz Engenharia Elétrica na UFC. Aí eu fui lá, aí ele... esse laboratório aqui é assim, assim, a gente tem esse projeto aqui. Aí mostrou o projeto que ele tava. E ele era um cara muito bom, né? Muito bom mesmo. Aí ele chegou assim pra mim e falou assim, tu não quer entrar não nesse projeto? Ou seja, galera, na primeira semana eu fui chamado para um projeto e depois eu fiquei sabendo que esse projeto era o melhor do melhor laboratório, né? Então, assim, eu cheguei, as oportunidades vão para cima de você. Eu já vi um cara também, nesse mesmo período, que ele entrou, o professor falou assim para ele, ó, cara, eu tô aqui precisando de um negócio de... Esse cara, ele foi pro curso de... Esse cara, ele era bom em programação também, esse aluno. Aí o professor, assim, basicamente fez umas coisas muito top com ele. Uns programas fantásticos, umas coisas lá bem... Eu lembro que o cara era uma estrela na faculdade, assim, por causa disso. Esse aluno lá, né? Eu vou falar também, acho que vou encaixar mais aqui, ó, que não necessariamente... Essa parte aí final agora, pessoal, vai um pouco mais rápido, né? Vocês vão ver pelo tempo do vídeo. Assim, em relação ao futuro, né? Você não vai necessariamente fazer matemática, tá? Eu acho que matemática é o que menos tem gente. Assim, alguns dos mais brilhantes vão fazer matemática, mas eu diria que o que está mais focado na Olimpíada de Matemática, assim, o que talvez seja mais interessante, eu sendo aluno de Olimpíada de Matemática, o que eu iria fazer hoje? O que eu queria fazer quando eu fizesse vestibular, né? Eu iria fazer ciência da computação, tá? Vou colocar aqui ciência da computação. Ciência da computação que não é engenharia da computação, né? O que é ciência da computação? É aquela parte de software, programação, algoritmos, né?
e a parte mesmo de ciência. O que seria a parte de ciência? A ciência da computação, pessoal, ela está evoluindo muito, ela tem uma pesquisa muito viva, e para quem faz a Olimpíada de Matemática, a parte de análise combinatória é muito casada com a parte de ciência da computação. Muitos bons problemas de análise combinatória são problemas de computação. É incrível como Olimpíada de Matemática e ciência da computação são duas coisas bem próximas. Eu diria que mais, talvez até do que matemática. Matemática, você vai entrar em um... Matemática, por exemplo, tem alguns campos de pesquisa que não são ali tão próximos da Olimpíada, né? Mas a computação já é mais próximo. Na matemática, você vai focar, por exemplo, em análise. E na Olimpíada você, às vezes, nem não vê muita coisa de análise, né? Enfim, próximo tópico aqui. Questão de vestibular. Vestibular, a vantagem de você fazer a Olimpíada de Matemática para vestibular, a que eu considero maior vantagem é você ter muita experiência em prova. Você vai chegar nessa prova do vestibular e você já vai ter feito prova em outros lugares, em outros colégios, no frio, no calor. Eu já fiz prova, galera. Eu já fiz uma prova que eu fui todo bem vestido e cheguei lá, a sala não tinha ar-condicionado, o ventilador ficava longe de onde eu estava sentado e a sala era lotada de mosca. E eu já fiz vestibular, do lado de um lugar muito barulhento, tinha um bar do lado do colégio que estava vendo vestibular, uma prova lá, né? E assim, experiência por exemplo, você saber quanto tempo você leva em cada questão. Às vezes você nem se liga de assim, não vou demorar muito nessa questão, você não se liga disso. Até que vai ter um dia que você vai demorar muito numa questão. Aí você vai ver depois, poxa, eu deveria ter feito assim. Aí quando for lá no vestibular, que você chegar no vestibular, você vai bem mais ciente do que está fazendo. É outra coisa, tá, galera? É outra coisa. Você vai ter muito mais chance de não passar o ano estudando ali do terceiro ano de um cursinho. Você não vai passar o ano estudando e de repente você vai fazer a prova do vestibular e vacilou por causa daquilo, ou ficou nervoso. Você vai estar zero nervoso, tá? Você vai estar zero nervoso. A pessoa normal que não faz Olimpíada, que vai fazer vestibular, sempre está nervosa. O cara que faz Olimpíada, chega no vestibular, que é uma provinha facinho e tal, ele não está nem aí. Ele tá de boa ali, ele está passeando ali. Outro ponto ainda em relação ao vestibular é que o seu corpo vai estar condicionado a uma carga de estudo que as pessoas normais normalmente não, né? Por quê? Porque você faz prova de Olimpíada, e prova de Olimpíada demora 4 horas e meia. Então, você consegue ficar muito tempo sentado sem ficar todo incomodado, ter que levantar, enfim. Você tem um condicionamento físico melhor para fazer provas. E assim, poxa, você gastou muito tempo estudando Olimpíada de Matemática. Será que aquilo ali não prejudicou outros conteúdos, né? Você aprender, por exemplo, uma biologia, que cai no vestibular de todo jeito, né? Bom, você vai estudar menos biologia, mas aquele tempinho que você estudar, o modo da sua cabeça de operação, o modo de operação da sua cabeça, ele vai ser muito baseado em raciocínio. Então você vai conseguir estudar as coisas com uma lógica, né? Isso é assim por causa disso e tal. Então, o seu aprendizado vai ser muito mais... Aquele tempinho curto que você estudou biologia vai ser muito mais proveitoso do que as horas que outra pessoa passou estudando, memorizando e tal. Você vai ser muito mais produtivo. E quando você chega na prova, que você lê um enunciado, você percebe algumas malícias do enunciado. Você percebe que o enunciado, você vê o que o enunciado não disse. Porque você consegue raciocinar melhor, né? Você vai estar anos ali treinando raciocínio. Então assim, você vai virar uma máquina de vestibular. Né? Quando chegou no meu ensino médio, no meu primeiro ano eu quase não estudei as outras matérias. No segundo ano eu estudei muito pouco. E no terceiro ano eu resolvi focar para o vestibular do ITA e do IME e estudei muito pouco Biologia, Geografia e História. Quando chegou no vestibular da faculdade UFC, né? Eu lembro que de 15 questões de biologia eu fiz 13, praticamente sem estudar, não revisei, não fiz nada, só com aquelas poucas aulinhas que eu tinha assistido eu consegui fazer
uma pontuação que foi assim bem incrível. Eu não vi ninguém que fez mais do que 13 nessa prova. Nem o pessoal que fazia, que focava ali para medicina e tal. Então assim, isso aí para mim prova a vantagem de você fazer a Olimpíada, né? Agora sim, uma coisa que eu vejo hoje a galera fazendo é focando 100% em Olimpíada. Isso aí existe uma certa aposta nisso, que é o seguinte: o cara que hoje vai muito bem na Olimpíada de Matemática, né, o cara que tirou medalha ali de ouro, prata talvez, ele tem uma chance de entrar no programa Vagas Olímpicas. E esse programa Vagas Olímpicas que tem na Unicamp, eu acho que tem na USP ainda, ainda porque parece que mudou alguma coisa lá, não sei. Mas assim, a tendência é que isso seja ampliado. Na China, isso é uma coisa já corrente, esse tipo de programa, e em vários outros lugares. E aqui no Brasil está começando, né? A Unicamp é a que mais se destaca nesse negócio de vagas olímpicas. Você tira uma medalha e não precisa fazer o vestibular, você entra direto na faculdade, só com aquela medalha. Acontece que são poucas vagas e viram uma aposta. Se você tirar uma medalha boa, você entra. Se você não tirar uma medalha boa, você não entra. E a galera, às vezes, eles foca muito em matemática e esquece totalmente o resto. Aí vira uma questão vira uma aposta. Se você passar no Vagas Olímpicas, você entrou no curso, beleza. Se você não passar nas vagas olímpicas, aí você vai ter que tirar esse atraso. Mas que pra galera, esse atraso é besta, né? Mas você vai fazer mais um ano de cursinho, né? E assim, também existe um problema de você focar demais na matemática e não estudar, por exemplo, uma biologia, né? É que você não sabe o futuro e pode ser que daqui a uns dias você... Poxa, o cara tá lá, por exemplo, fazendo uma engenharia. Eu conheci um cara da engenharia elétrica que ele foi trabalhar mexendo com implantes neurais. E para isso ele precisou aprender muita biologia, né? Então, assim, você não aprende as coisas com talvez a mesma facilidade mais na frente, né? Assim, a galera da Olimpíada sim, mas não é a mesma coisa que você ter um professor lhe ensinando e tal. Você vai ter que se virar por conta própria, né? Então, assim, eu acho interessante você não abandonar o resto, né, das matérias. Mas vai do dia a dia de cada um ali. Bom, chegando aqui nesses tópicos aqui, acho que é o último tópico que eu vou falar mais, assim, né? Vantagem para biológicas, humanas e concursos. Eu me atentei para falar disso uma vez, falando isso aqui em sala, porque um aluno perguntou assim: professor, eu vou fazer direito, minha família é toda da área de direito, acho que eu vou parar a Olimpíada de Matemática. Aí eu comecei a pensar nisso, né? E o que eu cheguei à conclusão? Eu cheguei à conclusão que pelo mesmo motivo que você vira um animal para fazer vestibular, você vira um animal para ir bem no que você fizer aqui, ó. E sem falar que, por exemplo, você vai estudar para concurso. Você quer fazer o ensino médio e depois fazer um concurso para ensino médio. Aí você pega ali um livro de Constituição, né? A galera que não tem uma Olimpíada de Matemática na bagagem, eles aprendem muito focado em memorizar. E o cara que é da Olimpíada de Matemática, ele aprende, o método de aprender dele é baseado em raciocínio. Então, o cara vai deslanchar muito melhor. Ele vai muito melhor. E assim, você também vai aprender a pensar, você vai conseguir linhas de raciocínio, você vai ter você vai conseguir matar charadas, né? Então, por exemplo, o cara quer fazer uma medicina, para ele dar um diagnóstico, às vezes ele vai ter que ter um raciocínio muito bom. Depois que ele aprende aquela parte de ciências da natureza, né, de medicina mesmo, que ele está lá no dia a dia, ele vai precisar desse raciocínio, dessas ligações, né, mentais que ele vai ter que fazer. E assim, a Olimpíada de Matemática vai ser muito importante nesse momento. E no próprio aprendizado, né, como eu já falei, que você aprende muito baseado em raciocínio, não em memorizar, né. E para humanas a mesma coisa, né, você vai fazer um direito, alguma coisa assim, uma psicologia. Eu até comentei no começo do vídeo que um aluno meu, ele fazia Olimpíada de Matemática, fez até o 3º ano, né? Eu comecei com ele desde cedo, e ele foi fazer psicologia. E assim, o pessoal chegava para ele e perguntava assim, ó: mas cara, psicologia, tá fazendo Olimpíada de Matemática? Ele cara, tem tudo a ver. Aí o pessoal perguntava por quê? Aí ele:
Não, porque assim você tem que ligar as ideias e tal, e você vai estudar o Freud aqui, e ele fala assim, assim, e você entende que esse aqui é assim com esse outro, e você faz aquelas conexões e tem a ideia assim e tal. Aí a galera ficava assim, caramba, é mesmo, né? O raciocínio ajuda, entendeu? E assim, galera, por fim, se eu esqueci de alguma vantagem, né? Se alguém aí que estiver assistindo o vídeo tirou alguma coisa muito boa, né? Algum proveito muito legal, comente aí, né? Comente aí nos comentários, para a galera também aproveitar e tal, e para eu de repente fazer uma segunda versão, né? E assim, eu vou falar aqui, não está nos tópicos, mas para mim, a Olimpíada de Matemática é um vício, assim, sabe? Você fazer um problema complexo e você conseguir fazer o problema é um negócio assim extremamente satisfatório. Quem joga Sudoku, assim, você não joga Sudoku aquele bobinho, você vai avançando os níveis, você quer o mais difícil, quer o mais desafiador, quer um ali que você não faz em 2, 5 minutos, né? Quer um mais complexo ali e tal. Pois é, na Olimpíada de Matemática é muito mais rico o desafio. É um quebra-cabeça, né? É muito mais interessante aquele problema, aquela charada, né? E assim, às vezes, a matemática, a Olimpíada de Matemática, ela não é aquela matemática do colégio que pega situações e transforma em letrinhas e você resolve a conta. Não, ela é muito mais rica, ela é muito mais artística. Ela é muito mais assim, ciência, sabe? Ela é muito mais profunda. Tem problemas assim que você resolve, você fica, caramba, que ideia linda, que coisa, eu nunca imaginei. E isso para mim é a coisa mais satisfatória, a maior vantagem, essa riqueza, sabe assim, que você fica satisfeito mesmo, tá? Então é isso aí, pessoal. Comentem se eu esqueci alguma coisa, qualquer coisa eu faço outro vídeo. E esse aqui é o provável primeiro vídeo do curso, né? Curso X. E foi um prazer. A gente se encontra no próximo.